debate no programa, debates populares, e hoje nós vamos falar de política. De um lado, a Rede Mar Azul, do outro, a Rede Mar Vermelho. Eu gostei dessa. Eu juro que eu gostei dessa. O Gilvan disse pra mim, eu vou botar isso aqui agora. O Gilvan disse pra mim aqui que ele foi indagado por uma ouvinte, um comentário, né? Sim, no Facebook, o comentário da ouvinte dizendo assim, tá, agora de Rede Mar Azul virou Rede Mar Vermelho? Muito boa! Muito boa! Mas a pergunta de hoje que não quer calar, e agora o papo é sério. Bota o barulho do ringue aí. De um lado do ringue, com a bandeira do Brasil, defendendo as cores verde e amarela, Calão da Mar Azul, 94 quilos, não tem nada a ver com peso, né? 55 anos, pensador de linha direitista. Do lado esquerdo do córner, sob a bandeira da Venezuela, Cuba, Coreia do Sul, Bielorrússia, China, Gilvan de Souza Neto, jornalista competente, conceituado e de pensamento mais à esquerda. Isso dá uma demonstração de que esta rádio não tem bandeira política, esta rádio tem um compromisso com a democracia. E é falando justamente em democracia que o nosso programa lança agora esse desafio aos dois debatedores sobre esta notícia que eu vou ler aqui. Eu, como o dono, tenho... Rede Mar Azul versus Rede Mar Vermelho. Eu tenho... Como dono, eu tenho o direito de ler a notícia. Quem mediu o debate? O dono. Olha aqui. Mas o dono da Rede Mar Vermelho é o Gilvan. É o Gilvan. Tá bom. Tá no Estadão. Cadê meu óculos? Tá aqui no bolso. Atenção, Brasil. É sério isso aqui, tá? É o assunto da defesa da democracia. Meu Deus, onde é que está a notícia que eu tinha separado aqui? Eu tenho tanto assunto bom para falar. Teve pesquisa, viu, Gilvan? Pesquisa, o Bolsonaro está subindo, o Lula está parado e a eleição começa a se definir realmente para um segundo turno. Está aqui. Sim. Carta da USP. Essa é a notícia que vai gerar o debate de hoje. Carta da USP em defesa da democracia passa de 700 mil assinaturas. Documento foi lançado depois de seguidos ataques do presidente Jair Bolsonaro contra as urnas eletrônicas e o sistema eleitoral brasileiro. O presidente disse que quem assina a carta é cara de pau e sem caráter. A carta em defesa da democracia e do processo eleitoral, divulgado pela Faculdade de Direito da USP, Universidade de São Paulo, já reuniu mais de 700 mil assinaturas até ontem. A carta às brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito. E a minha pergunta, ou a pergunta do debate para mim e para você, Gilvan, a democracia no Brasil está ameaçada? Quem começa? Você decide. Calão começa. Eu começo. Dá um copo d'água ali para mim. Dá um copo d'água que eu vou molhar a palavra. Eu quero dizer uma coisa. Em primeiro lugar, esta carta da USP não tem legitimidade nenhuma. Porque é um bando de comunista que escreveu esta carta. Se você for procurar os assinantes da carta, vai ver que todos eles têm linha Venezuela, Cuba, China, esquerdismo, petismo, PCdoB, PCO. Você vai ver que todos eles são Lula. Isto foi um factoide, uma narrativa criada para dizer que a democracia está em jogo. Gilvan de Souza Neto, meu combatente, quero lhe dizer o seguinte: a democracia no Brasil está ameaçada sim. Mas sabe por quem? Pelo Lula. O Lula ameaça a democracia. O Lula ameaça a democracia quando diz que vai regular a mídia, que vai regular as redes sociais, que vai tirar do povo o direito de expressar o seu legítimo pensamento. Quando o Lula diz que a mídia precisa ser regulada, é para calar sujeitos como eu, que não comungam do pensamento dele.
é para ter na imprensa um bando de baba-ovo que só puxe o saco de quem está no governo. Eu, por exemplo, tenho minhas dificuldades em entender e compreender muitas coisas que o Bolsonaro faz. Por exemplo, esse discurso fajuta e medíocre de bater nas urnas eletrônicas, na votação. Acho que isso aí é um discurso ultrapassado, fajuta, e que não sei de onde que eles tiraram que isso pode gerar voto para ele. Agora, o discurso do Lula sim ameaça a democracia. Porque uma imprensa que não for, que seja regulada, uma mídia social regulada, imagine alguém no governo controlando o que se fala. Opa, discurso do Calão de hoje no Radar Mar Azul. Lula ameaça a democracia. Vai lá e fecha aquela rádio. Fecha a Rádio Mar Azul. Fecha! Tá falando contra o governo? Ah, mas agora nas redes sociais. Nas redes sociais tem gente falando mal do governo. Vai lá e corta aquele cara não pode mais falar, suspende. Faz como na China, faz como na Coreia do Sul, tira a internet do povo. Não deixa o povo falar na mídia. Não deixa o povo falar contra o governo. Faz como na Coreia do Norte, não é na Coreia do Sul, na Coreia do Norte, que não tem internet para a população não poder se manifestar. Faz como na China, onde não tem, na Cuba, onde não tem Facebook, onde não tem Instagram, onde não tem YouTube, onde não tem internet para a população, porque senão a população se revoltaria contra o governo. E o governo não quer isso. Então, isso é regular a mídia. Isto sim é uma ameaça à democracia. Este discurso do Lula ameaça a democracia no país. Por outro norte, não entendo que esta bobiça do Bolsonaro está falando contra as urnas é uma ameaça à democracia. Eu nunca me senti ameaçado no meu direito ao voto. Eu nunca me senti ameaçado no meu direito de me expressar aqui. Vocês sabem, eu falo o que quero, o que vem à minha cabeça. Eu sou um sujeito formado em direito. Eu sou um sujeito que aprendi que o artigo 5º da nossa Constituição, que garante as liberdades individuais ao cidadão, me protege de que eu possa falar, expressar o meu pensamento, dizer ao meu povo aquilo que eu sinto, aquilo que fala ao meu coração. E essa liberdade é um bem inegociável, que regulação da mídia nenhuma pode atacar. Portanto, eu não vejo nenhum momento a democracia ameaçada. Eu repudio essa carta da USP, que é um bando de vermelhos que assinaram para ajudar o Lula a ganhar a eleição, e já foi o que eu disse. Bom, então, de minha parte, o que eu posso dizer? Eu ainda não assinei, mas eu assinarei embaixo da carta da USP, porque eu entendo ser a manifestação não dos comunistas, mas a manifestação iniciada por uma das mais tradicionais faculdades de direito do país e também endossada por Febraban, também endossada por Fiesp, Calão. Os grandes empresários do país desceram do muro. Por quê? Porque Bolsonaro já perdeu a eleição, Calão. Bolsonaro já perdeu a eleição. Quando os donos do grande capital do país descem do muro e assinam uma carta que atinge diretamente o ideário do atual presidente da República, demonstra que o Bolsonaro se perdeu no discurso. Eu não acredito, Calão, que ele sustente um golpe. Eu acredito que ele possa, com mais meia dúzia de generais, dar um golpe. Mas eu não acredito que isto tenha reconhecimento nacional e internacional. Eu não acredito o que ele vai fazer com aqueles tanques de guerra fumegando que nós vimos na frente de Brasília. Como é que ele vai sustentar? E quem defende a ditadura sempre foi ele. Porque o Lula, quando sai do governo, no término do seu segundo mandato, com 86%, 87% de aprovação, ele sai do governo sem ter fechado um jornal. Não fechou a Globo, não parou com a circulação da Folha, não parou com o Estadão. O senhor agora deixou eu falar, o senhor falou 4, 5 minutos aí. Respeito. Olha o ringue. Você tem razão, Então nós temos aí o Lula, que foi absolutamente republicano. Temos aí Dona Dilma, absolutamente republicana, reputada por Michel Temer, até hoje, recente, semana passada, como uma mulher honesta. Então eles saem do governo, principalmente o Lula, sem nunca ter confrontado a democracia no campo da imprensa. Como é que a gente pode entender que vão fechar alguma coisa hoje no Brasil, limitar a internet?
Concordo com os modelos e sou crítico aos modelos de Cuba, de Coreia do Norte, né? Mas a pessoa que desceu hoje no aeroporto de Caracas, por exemplo, chegar na Venezuela, onde eu também sou crítico de muitas medidas do regime do Maduro, você vai chegar numa banca de jornal, na primeira banca de jornal de Caracas, vai ver lá todos os jornais à venda. Todos os jornais impressos. Todos os que ainda existem. Não, todos os que estão... mas está caindo porque está caindo em circulação, não porque o Maduro proibiu. Né? Toda a mídia comercial privada venezuelana e brasileira batendo na esquerda. Sempre foi assim, não. Sempre foi assim. A mídia comercial privada bate na esquerda. Né? E aí os grandes empresários agora sentiram que se eles não assinassem isso e se posicionassem, embora, claro, beneficie o Lula de certa forma politicamente, mas a Carta da Democracia é o sinal de que esse empresariado sabe que o presidente não avança mais. O presidente não tem agenda. Ou se tem agenda pública, é 2, 3 horas de trabalho por dia. É só moto. Tu acha que ele evadiu? É só jet ski. A sociedade acha isso. Os 65% das pesquisas em média que repudiam o trabalho dele sabe que ele vem para Santa Catarina andar de moto e comer camarão em São Francisco. Qual é a obra que o Bolsonaro fez aqui? Qual é Deu a tempo obra? dele? Qual é a obra? Deu tempo dele? Eu acho que Deu tempo? tá ali o tempo. Deu igual, deu mais igual. Então Vamos agora lá. tem uma réplica e depois a tréplica. Depois eu pego a rescisão ali no... Não, senhor, não, senhor. Vocês vão ver que aqui não tem, aqui O não Robert tem. tá tremendo ali, ó. Aqui não tem, querido, aqui é... O Robert aqui é Simone Tebet. Esse aqui é democrático, o que o Lula não é. Eu sou um sujeito democrático. Vamos aos fatos, vamos aos fatos. O cabelo do Gilvan apareceu do Bolsonaro, ó. Deixa eu contar aqui. Olha só o que é, os vermelhos defendendo o empresariado da Paulista. Esse é o PT, esse é o Lula. O Lula que ganha a eleição dizendo que é o pai dos pobres, mas se abraça a Febraban, se abraça a Fiesp para governar para os ricos. Esse é o Lula que ganha a eleição com a esquerda e toca com a direita, com o centrão, com essa rafuagem, que o Bolsonaro se abraçou também. Mas não vem com essa conversa. Esse é o típico sujeito, né, vermelho, que tem um discurso moldado para engambelar o povo. Ah, mas o Lula não fechou nenhum jornal, porque, porra, ele comprou tudo com aquela grana que ele esbanjava do dinheiro público para botar em publicidade do seu governo. Saiu com 86% de Ibope porque fez um governo de bonança, de gastança, quebrou o país elegendo o poste, que era Dilma, e entregou um país moído para o Bolsonaro governar ou quem viesse depois, porque ele não estava nem aí. O importante era eleger a Dilma. Distribuiu benesses para a mais alta casta do funcionalismo. Criou estatais garantindo perpétuas despesas para o povo brasileiro. Fez um governo que esbanjou dinheiro que poderia ser uma poupança garantindo o futuro deste país, especialmente dos brasileiros. E agora quer voltar. Sabe o que ameaça a democracia, Gilvan? O que ameaça a democracia, e você é formado em direito assim como eu, que advogado, não posso conceber que um sujeito condenado em 3 instâncias seja candidato à presidência da República. O que ameaça a democracia é a candidatura do Lula. A comunidade brasileira aceitar o Lula como candidato, defender o Lula como candidato, é uma ameaça à democracia. Mostra que qualquer sujeito, mesmo aquele condenado até em 3ª instância, pode se candidatar nesse país, desde que ele seja um protegido da justiça, um protegido dos poderosos e um protegido por uma mídia canhota que definitivamente defende um condenado pelos juízes de 1ª instância na Justiça Federal, de 2ª instância no Tribunal Federal Foi em Porto Alegre, né? Em Brasília, em Porto Alegre, porque a vara era em Curitiba, sobe para o tribunal no Porto Alegre. E foi também condenado pelo STJ. 3 instâncias condenaram o sujeito. Aí o STF olha para dentro do processo e diz, para aí, tem um cisco aqui, tem um cisquinho aqui. Volta tudo para trás. Não valeu. Isso foi brincadeira.
O que o Moro fez lá foi brincadeira. O que o Tribunal do Curitiba fez foi brincadeira. O que o Tribunal de Porto Alegre fez foi brincadeira. O que o STJ fez foi brincadeira. O que vale mesmo é o que o Lula diz. Isso ameaça a democracia, meu caro Gilvan. O povo aceitar uma candidatura é a mesma história que vivemos há 2000 anos atrás, quando Barrabás e Jesus foram colocados para o julgamento do povo e o povo mandou soltar Barrabás. Tá igualzinho. Solta o ladrão! Solta o ladrão! Gritava o povo. E de novo, nós estamos vendo repetir a mesma história. Solta o ladrão! Bota o ladrão lá! Bota o ladrão lá! É assim que o povo diz quando eu vejo uma pesquisa que mostra um Lula com mais de 40% de audiência. Deu tempo, vamos embora. E eu vou capaz de fechar a rádio por causa disso. Será que vão fechar? Não vamos fechar. Vai ter o mesmo tempo, agora tu vai. Pra fechar, é a tréplica contigo. Vocês veem então o meu debatedor totalmente... o programa. O debatedor totalmente destemperado por conta da argumentação. Não tem argumentação. Isso é emocionado, isso é emoção, não é destempero. Primeiro... Isto é emoção, isto é vibração, isto é sangue, isto é razão. Direito de silêncio. Pois é, o direito de silêncio. Quando o debatedor fala em dinheiro para a mídia, nós temos hoje a segunda, a terceira e a quarta redes de TV aberta do Brasil recebendo muito mais dinheiro do que a própria proporcionalidade da audiência para elogiar o atual governo. Nós temos a TV estatal hoje servindo como palanque do atual governo. Nós temos toda violação de regras e de instituições do Brasil por conta de que Bolsonaro faz o que quer, quando quer, onde quer. E quando o meu debatedor diz, né, que houve um cisquinho e que o Supremo, por conta disso, absolveu Lula, não foi um cisquinho, foi a revelação de que o processo estava viciado. Quando o debatedor evoca o artigo 5º da Constituição, este debatedor esquece das garantias legais e dos princípios do direito. Porque se um juiz, em conluio com um promotor, combinam o resultado da sentença, ela é nula. Ela é nula. E foi o que aconteceu e o Supremo retificou o erro. Porque todo mundo fala, o Lula roubou, mas apontem onde é que estão as contas da Suíça, as mansões. Outro dia falaram, porque o filho do Lula tem o zoológico, trabalhou no zoológico, que a dona Marisa vendeu o Avon, você não tem uma foto disso. Mas a mansão escriturada para o filho senador do atual presidente está lá. E o valor imobiliário, Eduardo Moreira já mostrou, não é 6 milhões não, isso é uma mansão para mais de 18, ali já tem um erro inclusive no valor da mansão. Então assim o debatedor precisa embasar, né, a sua também fundamentação. Beleza. Primeiro vou só para fechar aqui, né, porque o assunto vai fechar por aqui, eu não sou bolsonarista, eu sou de direita, é diferente. E como não temos uma outra opção nessa eleição, eu até em primeiro turno estou pensando em votar em outro. Eu vou falar um negócio. Se der Bolsonaro na eleição, o Calão continua. Senão ele vai dizer, Gilvan, coordena tudo aí em 4 anos que eu tô fudido. Eu volto depois. Não, falando sério agora, falando sério sempre como nós estamos falando sério aqui. O debate é esse, vai continuar. Nós precisamos ter aqui um debate. Vem aqui a minha querida Rosa Pompeu, que está me ouvindo, e eu quero ouvir o povo do PT, do PCdoB, do PCO, e tem mesmo, Rosa Pompeu. Onde é que fala aqui o calão de ódio? Acho esse discurso do calão de ódio foi e de todos que acham que são de direita ou esquerda, porque enquanto isso quem se vê às margens da pobreza é a população, classe trabalhadora que sofre com tudo isso. Quando fala classe trabalhadora aqui, a gente já sabe que se procurar lá na Justiça Eleitoral está afiliada no PT, né? Mas tudo bem, respeito. Loivana Cândido, dá-lhe calão, Rosa Pompeu, enquanto tiver ódio no coração das pessoas vai continuar essa politicagem sem razão nenhuma. O Marcos Luiz Zanluca dá um kkk esquerdista aqui. A Doroteia Feres, importante é não deixar o Lula descobrir o município de Luiz Alves. Rodrigo Bernardino, é isso aí, Calão, é Bolsonaro 2022 fora Petralhas. Eu quero dizer aqui que esse debate não é para defender nem Lula e nem Bolsonaro, é um debate de direita e de esquerda. Coincidentemente tem na direita o Bolsonaro e à esquerda o Lula. Tá polarizado, né? Tá polarizado a eleição. Botar aqui, ó. A eleição, e nós vamos ter mais debate. Toda vez que eu vim aqui eu vou desafiar. Eu gosto do Gilvan, porque o Gilvan... Primeiro, o Gilvan é um sujeito com qualidade para o debate, né? Eu gosto de enfrentar gente preparada.
Eu não gosto de enfrentar... Vou botar aqui, ó, não gosto do Gilvan, não gosto desse calão. Odeio Lula e Bolsonaro, Camilinho pra presidente. Tem muita gente que não concorda. Eu sempre disse aqui que eu não gosto dos extremos. Sim. Eu não gosto dos extremos. Eu não gosto desse discurso. Eu também acho que o Bolsonaro tem muita coisa errada. Eu acredito que deveríamos ter mais opções viáveis de voto, né? Nós deveríamos ter mais gente. Nós deveríamos ter mais gente. Por isso que eu fico triste quando eu vejo esses caras desistindo da candidatura. Onde eu vejo a estratégia do Ciro muito errada, né? Eu acho que ele Ciro deveria ter um discurso. outro... inteligente, né? Inteligente. Ciro é muito inteligente, só que ele é meio bravo, meio se perde nas palavras. Eu acho que o que tem que ter é isso aqui, ó. Eu, por exemplo, vou dizer para vocês, de público eu quero dizer isso. Quero dizer de público, porque se alguém, depois vou dizer para vocês. Se o Bolsonaro e o Lula não forem os dois para um debate nesse primeiro turno, eu também não vou votar. Não vou votar. Porque se eles não têm obrigação nenhuma de explicar para a população aquilo que eles querem fazer, ali na caruda, sendo instigado, sendo desafiado pelo seu oponente, por que é que eu vou acreditar na conversa deles? Eu não voto em nenhum nem outro se eles não forem no debate. Veja, Calão, eu só vou votar em quem vai no debate, porque o debate precisa ser feito para esclarecer a população, para abrir os olhos do povo. E outra coisa, por que é que o cara não vai para o debate? Tem medo? Que medo é esse? Que medo é esse? Quer esconder o quê? E quando você, por exemplo, um profissional e proprietário de uma rede de comunicação, abre aqui até de uma maneira, e claro, estamos aqui de uma maneira respeitosa, bem-humorada, mas abre aqui um canto da tela vermelho e tal, e abre para um pensamento divergente, o debate ajudaria muito mais se fosse com os candidatos. Claro. Claro. E aqui nós temos que ter um vereador do PT contra... Os caras do PT são preparados, hein? Quero fazer um desafio para os vereadores do PL, hein? Porque esse vereador do PL tem que ser corajoso. Porque para enfrentar os caras do PT tem que ser preparado. Robert, prepara aí, vê se tu acha alguém do PT. O Zanata em Balneário. Balneário. O vereador do PT de Balneário, Camboriú. Esse deve ser fera, hein? Vamos trazer esse fera aí. E acham do PL pra gente trazer amanhã. Pra botar o vermelho e preto. Amanhã, traz amanhã aqui. Amanhã eu quero aqui um vereador do PT com um vereador do PL, Bolsonaro contra Lula, mais um debate. Diferente daquilo que eu particularmente acho que a Jovem Pan faz. A Jovem Pan é uma chapa branca, fica só defendendo o Bolsonaro, criticando o Lula. Não, eu abro aqui para todo mundo. Eu abro para todo mundo. Eu acho que a rádio tem que ser democrática, o veículo de comunicação tem que ser democrático. E se as pessoas lá do outro lado acham que o meu discurso é de ódio, eu respeito a opinião também. Eu não acho. Juvan, passa lá no RH agora que eu vou te dar conta. Eu vou dar aumento para ele. Eu vou dar um aumento para ele. Tá gravado, hein? 9 horas e 12 E o povo minutos. vai ficar sabendo aqui que eu vou dar aumento para o Juvan. Amanhã vocês vão ficar sabendo o tamanho do aumento que eu vou dar para o Juvan aqui. Acho que porque ele merece. Robert. Ele é um jornalista formado em Direito, professor, estudioso, conhece a comunidade e é o maior apresentador de rádio de todo o Litoral Norte. Eu desafio alguém com tanta competência e qualidade para fazer um programa como você. Né? Não é tanto. Anderson Miller, kkk, tá de brincadeira dizer que é de direita e não vota em Bolsonaro, tá certo. Anderson Miller, Lula 13 sempre presidente. Júlia Cruz, vamos Carlão, você tá certo. Alexandre Bernardo, petista, não vou falar a palavra que ele falou aqui porque também não merece isso. Assim, ó, esses são tá de haters. brincadeira dizer que é de direita e não vota no Bolsonaro? Mas por que teria que ser obrigatório votar? Eu não sou obrigado a votar no Bolsonaro. Eu acho, por exemplo, que agora eu vou abrir meu coração aqui. Eu ia votar no Sérgio Moro. Depois eu fiz uma reflexão. Inclusive programou uma entrevista com ele. Não era por isso que eu ia programar a entrevista. Eu programei a entrevista com todos os candidatos. Ele largou a toalha. E os outros não vieram porque acham que a gente é insignificante. Tá tudo certo também. Realmente nós somos insignificantes a nível de Brasil. Somos uma gotinha nesse oceano, mas queremos dar nossa contribuição. Mas depois eu comecei a pensar, mas votar no Sérgio Moro para presidente é um voto errado. O Sérgio Moro é um cara do judiciário, não entende nada do... A hora de ir embora? Administração pública. Nós vamos até meio-dia hoje, porra. Então vamos embora. Tchau. E amanhã eu explico por que eu não vou votar mais porque eu pensei isso. Tchau, gente! Tchau, tchau!